Bom dia, almas! Nesta aula de gramática, nós vamos estudar a partícula ser. Como todos sabemos, a partícula ser ou pronome ser em língua portuguesa, ele tem muitos usos, mas hoje nós vamos enfatizá-lo quanto a índice de indeterminação do sujeito e enquanto pronome apassivador. Bom, para índice de indeterminação do sujeito, nós vamos usar a sigla IIS, porque é um nome bem grande. O próprio nome diz índice, que é um marcador, de indeterminação do sujeito, ou seja, uma das regras do sujeito indeterminado. Existe um sujeito, no entanto, nós não sabemos quem é, qual é. Né? Bom, este C, essa partícula C, para ser índice de indeterminação do sujeito, é necessário que nós tenhamos dois tipos de verbos. Que nós tenhamos dois tipos de predicação verbal. Nós tenhamos um verbo transitivo indireto, que é aquele verbo que transita, ele exige um complemento com auxílio de preposição, chamado objeto indireto. Tá? Então, VTI, nós vamos usar a sigla VTI, né, que vai significar verbo transitivo indireto. Ele é um verbo que pede um complemento e esse complemento tem a preposição. Então, o verbo ele exige um complemento com auxílio de preposição. Para nós termos a partícula ser, o pronome ser, como índice de indeterminação do sujeito, é necessário que nós tenhamos um VTI, que ele esteja na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser, mais uma preposição que pode ser de, a, com, em, para. Aí vai depender da regência do verbo. Tá? Então vamos elucidar aqui o uso da partícula ser enquanto índice de indeterminação do sujeito. Vejamos essa frase. Crê-se em Deus. Aqui, quem crê, crê em alguém, crê em alguma coisa. Antes, vamos analisá-lo. Eu tenho o verbo crer. Ele é um verbo transitivo. Ele não tem sentido completo. Eu não posso falar assim, eu creio. Vocês vão me lançar uma pergunta. Em quem ou em que? Tá? Que quem crê, crê em alguém, em alguma coisa. Então, aqui, eu creio, tu crês, ele, ela crê. Então eu tenho o verbo crer aqui, ele está na terceira pessoa do singular. Eu tenho se, a partícula se, que aqui vai me expressar índice de indeterminação do sujeito. Veja bem, e quem crê, crê em alguém ou em alguma coisa, então se eu disser cresce e parar por aí, alguém vai me lançar a pergunta, em quem? Porque quem crê, crê em alguém. Quem crê, crê em alguma coisa. Então, cresce em que? Em Deus. Em Deus é o complemento indireto. Então, objeto indireto. Logo, é um verbo transitivo indireto. Olha aqui o ser como índice de indeterminação do sujeito. Se ele é isso, nessa oração, eu tenho sujeito indeterminado. Sujeito é indeterminado, tudo bem? Aqui eu tenho um objeto indireto. Outro exemplo. Trata-se de assuntos pertinentes ao caso. Frase um pouquinho maior. Eu tenho o verbo tratar. Quem trata, trata de alguma coisa, de alguém, trata de algum assunto, né? Então eu tenho o verbo tratar. Eu trato
tu tratas, ele trata. Esse verbo está na terceira pessoa do singular. Tem o ser, índice de indeterminação do sujeito. Se eu parar aqui e falar trata-se, ninguém sabe sobre o que eu esteja falando. Alguém vai me lançar a pergunta, de que? De quem? Então esse de que aqui está, ele vem para fazer a pergunta. Trata-se de que? Olha a preposição, sendo usada para se fazer a pergunta. Então eu tenho um verbo transitivo indireto. Por quê? É um verbo que transita utilizando-se de uma preposição. Então, trata-se de quê? De assuntos pertinentes ao caso. Isso daqui é o objeto indireto do verbo tratar. Ele está na terceira pessoa do singular, tem se e tem a preposição. Tá? Escrever aqui, preposição. Portanto, este se, esta partícula, ela é um índice de indeterminação do sujeito. Outro caso, aqui eu coloquei alguns exemplos, precisa-se de voluntários aqui, necessitou-se de ajuda, tratou-se deste assunto com cautela, etc. Tá? Mesma coisa. O VTI, verbo transitivo indireto, ele vai ficar na terceira pessoa do singular, mais se, mais a preposição. Aí este se tem a função de índice de indeterminação do sujeito. O segundo caso de índice de indeterminação do sujeito é quando nós temos o verbo intransitivo, VI, que é o verbo com sentido completo, ele não precisa de complemento. Entretanto, se nós colocarmos algum complemento frasal, esse complemento é o adjunto adverbial, tá? Mas não há necessidade. O verbo intransitivo também deverá estar na terceira pessoa do singular, mais se. Este se, com VI, também vai ser partícula. A C também vai ser o índice de indeterminação do sujeito, tá? Vejamos aqui. Um exemplo de VI. Eu digo assim... Chegou-se aqui rapidamente. Quem chega, chega. No máximo, a algum lugar, a um certo tempo, de alguma maneira, etc. Tá? Quem chega, chega. O verbo chegar, ele é verbo intransitivo, tem sentido completo. Então, eu cheguei, tu chegaste, ele chegou. Chegou se encontra na terceira pessoa do singular. Logo, este se que aqui está, ele é índice de indeterminação do sujeito. Isto é, esta oração tem sujeito indeterminado, tanto quanto essa daqui. Tá? Outros exemplos. Trabalha-se muito todos os dias. Quem trabalha, trabalha. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Então, está na terceira pessoa do singular, se. Este se, ele é índice de indeterminação do sujeito, como este daqui. Vivia-se bem antes da pandemia. Eu vivia, tu vivias, ele vivia. Está na terceira pessoa do singular. Logo, este se também é índice de indeterminação do sujeito. Corria-se essas modalidades no passado. Olha, eu corria, tu corrias, ele corria. Está na terceira do singular, mais se. Este se, esta partícula se, é índice de indeterminação do sujeito. Saiu-se bem disto. Eu saí, tu saíste, ele saiu. Terceira pessoa do singular. Este se é índice de indeterminação do sujeito. Então, para termos índice de indeterminação do sujeito, é necessário que tenhamos dois tipos de predicação verbal. Verbo transitivo indireto e o verbo intransitivo. O verbo transitivo indireto é aquele que exige um complemento indireto com auxílio da preposição. Esse verbo deve estar na terceira pessoa do singular, ter o pronome se mais o objeto indireto. Verbo
intransitivo é o verbo que tem sentido completo. Então esse verbo intransitivo deve se encontrar na terceira pessoa do singular, unido com o pronome se. Este pronome se também será índice de indeterminação do sujeito. Bom, a partícula se, além de expressar índice de indeterminação do sujeito, também pode expressar pronome apassivador, né? O pronome apassivador, a partícula se vai receber esse nome de pronome apassivador estando a transitividade do verbo de forma direta. Ou seja, nós vamos precisar de um VTD. O que é VTD? É o verbo transitivo direto, é aquele verbo que pede um complemento sem auxílio da preposição. É o contrário, tá? Para esse verbo eu respondo a duas perguntas: o que ou quem? Não tem preposição aqui na pergunta. São as mesmas perguntas que eu faço para descobrir o sujeito. Só que o sujeito eu descubro antes do verbo. E o objeto direto eu descubro depois. Então, verbo vai expressar ação, transitividade sem a preposição, né? E o objeto direto, que é o termo que complementa o sentido desse verbo. Com esse verbo eu tenho a voz ativa. O sujeito age sobre o complemento, né? Então eu vou ter um sujeito, um verbo e um objeto direto. Na voz passiva analítica, onde eu tenho todos os elementos, este objeto direto, ele vem como sujeito, só que sofre ação, sujeito paciente. Esse verbo, ele vira uma locução verbal. E esse sujeito, ele vem como agente da passiva. Professor, mas e o que tem a ver com pronome? Agora, eu tenho, para chegar na voz passiva sintética, onde vamos usar o pronome, eu preciso falar isso daqui, tá? Então, na voz passiva sintética, analítica é grande, sintética é curta, nós vamos nos utilizar de um verbo e desse objeto que está na voz passiva que se torna sujeito. Verbo e sujeito têm que concordar em número. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai para o plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai para o singular. Este se que eu uso ligado por hífen é o tal pronome apassivador, porque eu só faço voz passiva estando o verbo sendo transitivo direto. Então esse se ele passa a ter a função sintática de pronome apassivador. Então vejamos aqui exemplos agora de partícula apassivadora ou pronome apassivador. Porque a partícula se pode ser índice de indeterminação do sujeito, pode ser pronome apassivador e pode ter outras classificações, mas que carecem-nos saber nesse momento o uso de índice de indeterminação do sujeito e pronome apassivador. Agora eu vou usar um VTD, né? Vou usar aqui um verbo simples, né? O verbo escrever. Escrever é um verbo transitivo direto. Eu vou usar uma frase comum, tá? Maria escrevia cartas. Pronto. Verbo escrevia. Quem escrevia, escrevia alguma coisa. Eu vou fazer toda a análise sintática dessa frase. Vamos descobrir o sujeito. Quem escrevia cartas? Maria, sujeito simples. Tirando sujeito, restou-nos o predicado verbal, porque é um verbo que expressa uma ação. Maria escrevia o quê? Olha a pergunta aqui que eu faço. O que após o verbo? Entendeu? Ao verbo transitivo direto. Portanto, aqui cartas é meu complemento sem preposição, objeto direto. Né? Portanto, esse verbo escrevia está na voz ativa. Isto é, o sujeito Maria age sobre o objeto cartas. Agora vamos transformar na voz passiva para nós chegarmos no uso do pronome apassivador. Tá?
Então vamos pegar cartas, que é o objeto direto, igual eu havia ouço falado aqui, né? Objeto direto ele vai se tornar sujeito. Então eu vou trazê-lo aqui. Cartas. Vou me utilizar do verbo ser, que é o verbo auxiliar, no mesmo tempo, imperfeito, né? Tem o verbo era agora. O verbo ser vira era, mas em concordância com o sujeito que está no plural. Então, cartas eram. O verbo escrever vai para o particípio passado. É um verbo irregular, o particípio. O particípio dele é de forma irregular. Eram escritas. Pega o sujeito, vem como agente da passiva. Por Maria ou pela Maria. Então, aqui eu tenho uma nova ação. Digo que essa locução verbal expressa uma voz passiva. Por quê? Maria é quem escrevia cartas. Mas está de forma invertida agora, né? Então aqui está na voz passiva analítica. Por quê? Porque eu tenho todos os elementos. A análise eu amplio. Aumentou a frase, não é? Dentro dessa análise aqui, eu tenho um novo sujeito simples, mas que sofre ação. Vira sujeito, como eu disse, era objeto direto, agora se torna sujeito. Então, cartas. Cartas eram escritas por Maria, agente, como eu havia falado, agente da passiva. Agora vamos transformar na voz passiva sintética ou pronominal, usando o pronome apassivador se. Tá? E nós vamos fazer a flexão do verbo de acordo, o número de acordo ao sujeito. Vamos manter aqui, o sujeito é plural e eu tenho que usar esse verbo. Então, eu falo para os alunos, pega sempre a voz ativa, tira o sujeito. Então eu vou pegar isso. Escrevia cartas. Eu falo para os alunos, peguem sempre a voz ativa e eliminem o sujeito. Então, ó, peguei a voz ativa sem o sujeito. Então, escrevia cartas. Agora eu vou fazer adaptações, porque aqui o sujeito ele é simples, mas ele é plural. E aqui é o verbo plural. Então, cartas está no plural. Plural. Então, eu vou ter que pluralizar o verbo. Escreviam. Eu tenho que introduzir a partícula passivadora se. Então, escreviam-se cartas. Ou seja, cartas eram escritas. Aqui o que me importa são as cartas e não quem as escrevia. Tá? Logo, eu tenho o verbo transitivo direto. Concordando em número, plural, com plural. Se for singular, aqui tem que estar no singular. É aqui que o aluno erra. Tá? Plural com plural, singular com singular. Somente o índice de indeterminação do sujeito vai ficar no singular. Né? Então aqui eu tenho sujeito simples, cartas, meu sujeito simples. Este C é o que nós chamamos de PA. Não é progressão aritmética da matemática. É pronome apassivador ou partícula apassivadora. Portanto, expressa aqui, né, que esse verbo faz com que a totalidade da frase esteja na voz passiva sintética. Então, a voz passiva sintética é a que tem o pronome apassivador se. Retomando, eu vou ter o pronome apassivador se. Eu vou ter a partícula apassivadora indicando o pronome passivador desde que nós tenhamos verbo transitivo direto. Se o verbo for verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo, a partícula se será índice de indeterminação do sujeito. Eu espero que todos tenham entendido.
Bom dia a todos.